Bom dia. Graça e paz. A gente tem meditado sobre coisas essenciais na igreja, né? Sobre características da igreja e que nós vemos lá na igreja primitiva, lá no início, né? Então, por isso, coisas importantes, né? Que nós não podemos deixar faltar na igreja. E a gente já viu sobre adoração, a gente já viu sobre, né, adoração como a gente dedicar de todo o coração a Deus aquilo que nós fazemos, né, que nós pensamos, que nós dizemos, que nós lemos também. Então, é a adoração, é um estilo de vida para nós. Também a gente viu sobre oração, a oração que é diária, né, também, que não pode ser uma oração mensal, né? Uma oração mensal é melhor do que nada, né? Do que zero, mas oração mensal, né? Aquela que você, já falei, né? Você pede pelo mês inteiro já e pronto, né? Acabou. Não é para ser assim, é para ser todo dia, né? A cada dia a gente buscar a Deus, né? Colocar diante de Deus nossa vida, nossas necessidades também e principalmente, né, abrir o nosso coração para que Deus transforme essas vidas, né? Ao orarmos, às vezes Deus quer mudar a nossa vida ao invés de mudar uma circunstância. Então, também, né, deixarmos nosso coração aberto quando nós oramos. Também um estilo de vida, podemos orar a qualquer hora, né? Hoje quero falar sobre a palavra de Deus, a igreja, suas características, o ensino, né? E nós vamos ver aqui basicamente nas cartas de Paulo a Timóteo. Timóteo, ele era um dos discípulos de Paulo e talvez o mais assim importante a quem Paulo estava mais ligado, né? Então, aquela ligação de mestre e discípulo entre Paulo e Timóteo era talvez o mais forte ali que havia. Então, Timóteo era uma pessoa assim muito especial para Paulo. E Paulo, então, ele pela carta que nós lemos, 1º e 2º Timóteo, nós vemos como que parece Timóteo alguém mais assim tímido, né? Novo, de pouca idade, alguém mais quieto e mais assim fisicamente mais frágil também. Então parece alguém assim mais inseguro um pouco. Então Paulo precisa dar aquele encorajamento para Timóteo. E um desses encorajamentos em que Paulo fala bastante é o ensino. Paulo, ele orienta Timóteo para que ele não deixe de pregar a palavra, que a pregação da palavra é muito importante na igreja, né? E naquele tempo ali havia uma situação em que muitos eles tinham doutrinas diferentes, né? Então eram judaizantes e também às vezes tinham outras doutrinas de demônios, né? Então era uma coisa problemática ali para os novos crentes e aquelas pessoas que ouviam às vezes novidades a respeito, né, de novas doutrinas, de coisas, né, diferentes. Então, por causa disso, então Paulo reforça a necessidade de pregar a palavra de Deus, né, a palavra de Deus fielmente, né, não modificada nem nada, né, mas fielmente. Por isso, a palavra de Deus também para hoje ela faz muito sentido diante de muitas outras vozes que nós temos, né? Os irmãos, acredito que uma vez a gente foi numa casa onde tinha uma criança lá de 7, 8 anos.
e a criança estava lá, que era assim como muitas crianças estavam lá no celular. E ele estava escutando ali um programa, alguma coisa ali que parecia assim a imagem de Jesus bem ali, e eu não lembro agora se essa imagem ele falava ou se era escrito. Acho que era falado para a criança, né? Nessa idade, acho que era falado. E falava um monte de coisas assim que pareciam boas, pareciam assim importantes, sábias, né? E só que não era a palavra de Deus, falava de outras coisas, misturava um monte de coisas, e parecia realmente que era Jesus quem estava falando, porque aparecia a imagem ali que nós muitas vezes vemos, né? Assim, aquela figura de Jesus. Então parecia que eram palavras de Jesus, mas não eram, pareciam, né? Então nós vemos ali, naquele momento é que nós vimos, puxa, o perigo que existe. Olha, isso aí é coisa da inteligência artificial, né? Coisa da internet, coisa que tem chegado aos nossos filhos, crianças, coisas que parecem, mas não são. Então a gente precisa realmente, por isso, fortalecer o ensino da palavra de Deus. E aliás, antes disso, né, eu quero ler aqui um Salmo 119, 27. Não está ali. Porque, né, a gente deve aprender a palavra de Deus. Salmo 119, 27 diz assim: fazem-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Ali é o Salmo para que a gente compreenda aquilo que Deus quer transmitir para nós, e então assim nós vamos conseguir apreciar mais profundamente as obras de Deus, seja onde for, na natureza, em nossas vidas. Nós vamos poder perceber melhor aquilo que Deus faz, né? Aquilo que Deus fez. Então, por isso, isso aí eu podia ter colocado lá, mas não pus, né? Eu vou mandar WhatsApp, tá? E a gente, por isso, gente, também vai começar a ler do começo. 2 Timóteo, capítulo 3. Esse aí foi o primeiro texto? Nossa. Gente, então, faltou algumas coisas ali, os irmãos me perdoem. Nós vamos começar 2 Timóteo 3, 15 a 17. O que eu estava pensando, né, quando eu esqueci isso? Eu acho que é para fazer os irmãos procurarem aí, né, nas suas Bíblias. De vez em quando, acho que faz bem, né, achar e ler aí. Mas diz assim, Paulo falando sobre Timóteo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém. Acho que eu vou ter que mandar também isso aí, né, no WhatsApp. Mas, irmãos, percebe aqui, né, a palavra que Timóteo lia e que ele aprendeu era o Antigo Testamento, na realidade, né? O Novo Testamento, os Evangelhos ainda provavelmente não, talvez estivessem sendo escritos nesse momento, mas o que ele conheceu de sagradas letras desde a infância, com certeza era aquilo que a gente conhece como Antigo Testamento, né? Falava sobre o Messias, e
Timóteo, né, a sua mãe, que era judia, era uma pessoa que, na verdade, desde a avó dele, né, ele ouvia essas escrituras, aprendeu ali e discerniram ali também, né, a salvação, o caminho para a salvação, né, através do Messias, que se concretizou depois, né, quando ele creu em Jesus. Então, por isso Paulo fala, você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aí, essa pausa, né, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele quer dizer aqui que a palavra de Deus vai nos dar o ensino que nós precisamos para não somente nós crermos em Jesus, mas também tudo aquilo que a gente necessita para a nossa vida cristã, né? Aquilo que a gente necessita para seguir o caminho com Deus. E ele diz assim, plenamente preparado para toda boa obra, para nós servirmos a Deus. Então, por isso, a palavra de Deus ela é tão essencial em nossas vidas, porque aí são as nossas instruções que nós recebemos de Deus para como a gente deve servir, como a gente deve fazer, né? E essa palavra de Deus, ela vem acompanhada. Romanos também não está aí, né? 10, 17. Gente, mas eu não sei o que foi que aconteceu. Se sou eu ou é o pendrive, talvez seja o pendrive, tá? Eu vou mandar isso aí também via WhatsApp para os irmãos. Mas então, em Romanos 10, 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso quer dizer que, ao lermos, ao ouvirmos a palavra de Deus, é o Espírito de Deus que toca em nossos corações e produz, né, uma fé, ali brota uma fé em nossos corações quando nós ouvimos, né, a mensagem que vem da palavra de Deus. Então é ali a nossa base, quando nós vamos crer, vamos confiar. Então, em que nós vamos crer, em que nós vamos confiar, ali nós temos revelado na palavra de Deus, né? Então é isso, né? Por isso tão importante para nós. E aqui nesse Romanos 10 também ele tem várias mensagens aqui, mas uma delas ali é o fato de a gente, né, confessar Jesus como Senhor. Então, na verdade, nesse Romanos, ele tem assim os textos que nós lemos ali em Romanos capítulo 10, nos ajudam a entender por que é que nós, quando recebemos a Cristo, nós oramos, né, expressando a nossa fé em Jesus, recebendo a Jesus em nosso coração pela fé, né? Então é ali, né, nós temos em Romanos justificado, né, sobre essa proclamar, declarar, né, a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Enfim, a pregação na verdade, a exposição da palavra de Deus, por isso ela não pode gerar só conhecimento, precisa gerar também fé, né, e transformação em nossas vidas. E é isso o que a palavra de Deus faz em nossas vidas quando encontra um terreno propício, né? Jesus fala da boa terra, a terra onde cai a semente vai brotar, né? E vai frutificar e vai gerar frutos. Então, isso é o que a palavra de Deus faz em nossos corações.
se a igreja não ensinar a palavra de Deus, quem que vai ensinar? Né? Se a igreja não ensinar fielmente a palavra de Deus, ninguém mais vai ensinar. E esse é um dos problemas hoje em dia. Muitas palavras não parecem ser bíblicas. Por isso a gente precisa discernir, né, de onde vem isso. Às vezes vem mais da pessoa, vem mais do conhecimento da pessoa que está falando. Por isso a gente precisa sempre discernir, né, de onde está vindo o ensino da palavra de Deus, né, de onde está vindo a palavra de Deus. Essa semana, lá na feira, terça-feira, né? Terça-feira tem uma feira aqui perto. Aí tinha um feirante lá que ele estava falando ali, né, sobre as coisas de Deus. Nem lembro o que ele vendia lá direito, mas era alguma verdura. E começou aquele papo assim, né? Ele é crente. E ele falou: e agora eu estou preparando para pregar a palavra de Deus. Está precisando pregar, né? Porque, não sei, a igreja tal, que eu também não me lembro mais qual igreja, mas me pediu para pregar lá. E sabe por quê? Porque aqueles que estão pregando lá não estão pregando a palavra de Deus. Ele falou assim, bem assim. Por isso que eu quero pregar a palavra de Deus, e não outra coisa. E era um homem falando assim, né? Feirante assim, ele falou: mas eu estou preparando. A minha pregação pode ser simples, mas ela é a palavra de Deus. Isso que ele falou. Então a gente precisa ficar atento, nossa, o que está sendo ensinado, né, em outros lugares. A gente precisa ficar atento e precisa ser a palavra de Deus. Se a igreja não ensinar, é a TV, hoje em dia é a internet, é o celular, né, que vai ensinar, que vai, às vezes, pode ser que realmente tenha pregadores bíblicos mesmo ali, mas pode ter, né, gente ou outra coisa que fale algo nada a ver. Então, por isso que a gente precisa, né, ter esse discernimento, entender a palavra de Deus, saber o que é a palavra de Deus, o que não é. Bom, então agora finalmente nós vamos chegar aqui. O que a gente precisa, né, entender basicamente? Primeiro, que a palavra de Deus ela é bíblica, deve ser bíblica e deve ser contemporânea. Ali, isso, né? Em 2 Timóteo 4:2, né, tá assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Bom, hoje a gente vai pegar no pé desse texto aqui. Vamos nos ater bastante. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Isso quer dizer, bom, naquele tempo, tempo de Timóteo, né, em que havia uma situação ali de outras doutrinas, coisas desse tipo entrando e em que ele tinha muitas vezes que confrontar, né, porque estavam influenciando as pessoas da igreja ali, né, os crentes estavam sendo influenciados. Então ele precisava estar preparado, porque em qualquer momento haveria talvez a necessidade de confrontar essas pessoas. Quando a gente lê aqui, muitas vezes a gente pensa assim: prega a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. A gente pensa: mas o que é esse tempo e a fora de tempo? Será que quer dizer na hora certa e na hora que não é certa? Né? Como que é isso, né? Às vezes a gente pensa assim: mas na hora que não é certa, tá bom, então passa uma régua assim, vai pregar, não interessa mais, né, em que situação vai pregar, em que situação a pessoa se encontra e tal,
E às vezes isso causa talvez seja mais prejudicial do que construtivo, se a gente fizer uma coisa dessa, né? A gente precisa, depois a gente vai ler lá depois, mas a gente precisa ter sabedoria quando nós vamos pregar a palavra de Deus, né? A gente precisa ter essa abordagem, né? Uma boa abordagem, para que a pessoa de cara já não rejeite, né, a palavra de Deus. Então, não é nesse sentido. Por isso, a gente sempre precisa pregar a palavra de Deus, né, de maneira que atrai as pessoas, não que afugente. Agora, esse afugentar não se trata da palavra em si, se trata da abordagem, né? Se a nossa abordagem for grosseira, for aquela coisa assim, mal falada, às vezes vai causar mais ofensa, vai causar mais rejeição do que outra coisa. Então, a gente vai ver aqui, tá? Mas esse tempo e fora do tempo, ele está muito mais relacionado com a gente estar realmente preparado para confrontar, às vezes, doutrinas erradas, né? Preparados para explicar a palavra de Deus, para quando as pessoas estão, muitas vezes, vêm perguntar, vêm tirar dúvidas, né? É esse sentido, né? A gente precisa, mais esse sentido. Então, e aí, repreenda, corrija, o exorte com toda a paciência e doutrina. Então, isso aqui é uma palavra, mas principalmente para aquela situação em que havia essas doutrinas estranhas. Hoje também existem essas doutrinas estranhas, né? Eu não sei, tenho uma impressão de que a mensagem cristã, ela está tendo uma maior aceitação hoje do que algum tempo atrás, né? Parece que muitas pessoas estão fugindo de algumas ideologias e outras coisas e se refugiando novamente na mensagem cristã. A impressão minha, né, pessoal? Não sei se é exatamente isso, mas por isso muitas pessoas têm buscado, né, o que realmente acha que é o correto, né? Mas a gente precisa, por isso, estar preparado. Talvez os irmãos já em algum momento tenham pensado, mas a palavra foi escrita há quantos anos atrás? Milhares de anos. No Antigo Testamento foi, no mínimo, uns 3.500 anos, por aí, né, atrás. Novo Testamento, uns 2.000 anos, né, aproximadamente, 2.000 anos atrás. O que isso tem a ver para o dia de hoje? Tem muito a ver porque o ser humano não mudou. O ser humano continua do mesmo jeito, né? A natureza do ser humano, o coração humano continua igual. Desde a queda de Adão ali, a nossa natureza humana, ela continua basicamente a mesma, né? As nossas tendências, nossas necessidades, nossos pensamentos continuam basicamente os mesmos. Só mudou o foco, né? Porque agora a gente não pensa mais em roda de fogo, né? Em roda, né? Em criar a roda. Nós já temos roda, então temos muitas outras coisas, temos muitas outras tecnologias hoje, mas o nosso coração continua o mesmo. Esse não mudou. Em 3.500 anos, né? Por assim dizer. Então, por isso a palavra de Deus, ela ainda é tão atual hoje como era antes. Como foi ali para Timóteo, que aprendeu as sagradas letras, né, sobre a salvação,
como foi para o apóstolo Paulo também, né, 3.500 anos depois de receber, né, a Escritura, e ali também, porque o caminho da salvação também não mudou. A nossa caminhada com Deus, caminhada de fé com Deus não mudou, ela continua a mesma, né? Então, por isso, a palavra de Deus, a gente nunca vai ter esse problema de ficar desatualizado, porque ela fala basicamente sobre a natureza humana, a necessidade do ser humano. Então, por isso a gente tem, na verdade, o trabalho de contextualizar. Contextualização é importante para nós, né? Então, o vocabulário é muito importante, né? Isso mesmo na nossa geração, a gente talvez teria problema se a gente usasse o mesmo vocabulário de quando a gente era criança. Não estou chamando ninguém de velho aqui, tá? Eu que tenho mais idade aqui, um dos que tem mais idade aqui, né, eu posso falar isso, viu? Então vocês me respeitem. A minha idade. Mas a gente usar alguma palavra ali, uma palavra que se usa hoje, né? Falar, um fulano vai ficar com fulana. Antigamente, na minha infância, fulano vai ficar com fulano, quer dizer, vai andar junto, vai fazer alguma coisa junto. Era isso, né? Não tinha nada além disso, era isso. Hoje, você fala, vai ficar, já talvez tenha outra significado, né? Você não pode mais falar desse jeito, né? Com quem você vai ficar aqui? Não pode falar mais assim. Antigamente você podia falar, né? Então só o vocabulário a gente já vê como muda as coisas, né? A gente não pode usar exatamente a mesma coisa. Então, por isso essa contextualização ela é tão importante para nós. E imagina, né? Por isso a questão missionária, ter que aprender a cultura local para que a gente possa falar do Evangelho na linguagem local, com o significado que as pessoas entendam, né, no local. Então isso é muito importante. Isso é a nossa luta, é o nosso desafio hoje. E esse é o maior desafio nosso, em qualquer momento da história, a contextualização. Não é mudar a palavra de Deus, mas é tornar a palavra de Deus inteligível, né, para as pessoas com quem nós lidamos. Então, a contemporaneidade, né, da palavra. Uma segunda coisa é a dedicação e reflexão. Timóteo, ele foi chamado por Deus. Estou até com medo agora do próximo. O que vai aparecer? Tá. Produto de dom e estudo. Ok. Timóteo, ele foi chamado por Deus. Ele foi especialmente chamado para servir como ministro do Evangelho, né? Então, isso era, na realidade, colocado tanto como dom que Deus tinha dado a ele, né? Então, Paulo, em alguns momentos, fala para reavivar o dom que Deus havia colocado nele, né? Não negligencia o dom que lhe foi dado. Então, tanto dom quanto uma dedicação para o estudo da Bíblia. É o que a gente precisa, né? Alguns falam assim, mas eu não tenho o dom de pregar a palavra, né? Coisa assim, né? Mas na realidade, o que a gente mais precisa é dedicação, né? Para compreender a palavra de Deus. Quando a gente vai expressar, realmente aí, cada um tem um dom, realmente tem pessoas que têm muito mais facilidade para se expressar, muito mais facilidade para comunicar, né, algum fato. Tem realmente isso. Mas
importa, a gente precisa comunicar. Então a palavra de Deus é para ser comunicada, e na realidade por cada um de nós, né? Não somente alguns que tenham mais facilidade, mas é para todos nós. E aqui, no caso de Timóteo, parece ali, né, Paulo falando assim, ó: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então parece que ele recebeu um dom de Deus ali, né, em algum momento, e ele talvez estava meio assim temeroso, né, de exercer essa ação de pregar. Então Paulo, por isso ele chega ali, encoraja Timóteo a pregar, vê ali, né, leitura, exortação, ensino, né, ali que deve ser praticado ali na igreja. Então nós vemos, na realidade, não é só um dom, mas é uma dedicação também, né? Ele se dedique-se, né? Dedique-se à leitura pública, exortação e ensino. Então uma dedicação que vem, que cada um de nós pode praticar na leitura, na compreensão da palavra e transmitir a palavra de Deus também. A gente tem tido aí acho que os irmãos já viram, né, novamente, mais Bíblia na vida. Isso. Mais Bíblia na vida, né? Tem estudos bíblicos ali, né? E tem vários irmãos ali preparados ensinando a palavra de Deus. E é exatamente isso, né? A gente, fora isso, existe também, depois, né? Os irmãos podem me perguntar, quem tiver algum interesse, existe também um curso para pregação. Curso de pregação da palavra de Deus. Isso aí é um curso do Departamento de Educação. É um curso que a gente usava, né? A gente passava para os obreiros algum tempo atrás. Hoje em dia faz a mesma coisa, mas de outro formato, né? Gente mais jovem, né? Mais assim contextualizada com a nova geração, então tem mais recursos ali midiáticos, né? Que ajudam nesse ensino. Mas a gente tem lá também um curso de pregação muito bom, e inclusive até o pastor Eduardo Goya também tem curso de pregação muito bom também. Por que isso, né? É assim que a gente vai se preparar, a tempo e a fora de tempo, pregar o Evangelho. Então, aqui, irmãos, eu não conheço aqui exatamente como, né, os irmãos e aqueles que têm algum interesse, mas aqueles que tiverem interesse, por favor, me procurar. E a gente também ali, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Isso aí já está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vê como existe essa ênfase, né, para que Timóteo pregue a palavra, para que não somente Timóteo, mas qualquer obreiro, né, qualquer pessoa que vá pregar a palavra, possa manejar corretamente a palavra da verdade. Aliás, esse texto aí é um texto básico, viu? Nesse curso de pregação do Departamento de Educação. A gente possa aprender a manejar bem a palavra de Deus. Às vezes a gente acha assim difícil entender a palavra de Deus porque nós não conhecemos exatamente alguns recursos, né? Algumas formas de nós lermos e interpretarmos a Bíblia. Às vezes foge um pouco de nós essa noção. Então a gente acha que às vezes é muito difícil, impossível, mas não é, gente. Então, aqueles que tiverem
né, o desejo de se aprofundar mais, manejar a palavra de Deus, tá? Pode falar comigo. Vai nos ajudar bastante, né? Alguns recursos que nós temos para compreender e também para pregar a palavra de Deus. Tem um outro aqui, ele é profético e pastoral. O ensino bíblico precisa ser profético e pastoral. Profético e pastoral, nós estamos usando aqui aquele mesmo texto do início, né, de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, nós temos alguns verbos aqui importantes. Repreensão, ele tem muito a ver com a caráter e exortação. Correção tem muito a ver com uma característica profética, né? Quando a gente fala em profecia, profetizar ou falar, agir como um profeta diante da igreja significa exortação, exortar, né? Corrigir ou repreender também, né? Que era a tarefa daqueles profetas. Quando nós lemos ali os profetas do Antigo Testamento, né? Vários profetas, é isso que eles faziam, né? A correção, faziam repreensão, exortação para o povo, quando eles estavam se desviando, né, do caminho de Deus. Então, essa é uma tarefa profética, mas ela também é pastoral, porque também tem a ver com a questão da paciência, com toda a paciência e doutrina, né? Então, é uma tarefa pastoral também. Por isso, a questão a palavra de Deus, quando nós falamos, ao mesmo tempo precisa haver a determinação, mas também, ao mesmo tempo, a compaixão, né? Tanto a coragem, mas também a sensibilidade. Dizem que a pregação é para perturbar os confortáveis e confortar os perturbados. Então ela é ao mesmo tempo profética e pastoral. E é fácil a gente cair nos extremos. Tornar uma pregação muito profética é aquela que dá só chibatada, né? Só manda chicotada na turma e pronto. Ou o contrário, outro extremo, só alisando, só assoprando, né? Então, às vezes pode se tornar isso também. É um outro extremo. Mas a palavra de Deus não é para ser isso, é para ser equilibrada, profética e pastoral, né? Quando necessário, é para ser palavra de Deus em nossas vidas, naquilo que precisamos. Então, Colossenses 4, 6, será que eu coloquei? Colossenses 4, 6. Vamos falar sobre conteúdo e forma. Não tá, essa é a última? É a última. Meu Deus, hein? Gente, hoje mais atrapalhou do que ajudou essa minha PowerPoint aí. Acho que sei lá o que aconteceu. Mas, enfim, irmãos, Colossenses 4, 6. Vocês podem procurar aí? Colossenses 4, 6. Qualquer pessoa que achou, pode ler aí, alto e bom som. Colossenses 4, 6. Capítulo 4, versículo 6. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal,
para que saibam como responder a cada um. Isso. A nossa orientação é essa, para que a gente possa falar. Ele diz assim, temperado, assim, agradável e temperado com sal, né? Então, palavra em que a gente possa atrair pessoas para Jesus. Nós temos essa, né, essa tarefa. Vamos um pouquinho adiante, nós vemos Jesus também, o que as pessoas falavam de Jesus. Lucas 4, 22. Alguém pode ler? Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é este o filho de José? É isso, né? As pessoas falavam de Jesus. Aqui o interessante, nós vemos Jesus, ele falando exatamente palavras de graça, né? Para algumas pessoas, palavras duras para outras pessoas. Para com escribas e fariseus, eram palavras muito duras, mas denunciando uma situação, uma prática, né, que era pecaminosa, né, e desaprovada por Deus. Isso que Jesus denunciava ali nos escribas e fariseus. E em algumas pessoas também, com algumas pessoas, Jesus foi bem direto, né, como naquele jovem rico que chegou e falou, Jesus, olha, eu faço isso, aquilo, já desde a minha infância, né? O que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Aí Jesus falou, Jesus o amou e disse, né? Vai e vende tudo que tem e segue-me. Então Jesus às vezes era bem direto mesmo, né? Falava as coisas assim, e aquele jovem saiu triste. A palavra não diz se ele depois se arrependeu e fez isso ou não, mas foi meio chocante, né? Então às vezes Jesus chocava também as pessoas, e até às vezes com os próprios discípulos Jesus falava umas coisas, dava umas diretas ali, né? Para Pedro, atrás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens, né? Mas Jesus está falando com um demônio ali que estava influenciando o apóstolo Pedro. Mas Jesus, de maneira geral, as pessoas percebiam nele palavras de graça, era diferente de palavras dos escribas e fariseus, né? Talvez eram dos escribas e fariseus, vinham muito palavras de cobranças, palavras de leis, palavras mais duras, que nem mesmo eles praticavam, né? Então, muitas vezes vinha isso. Mas o que nós recebemos aqui, então, né? Nosso falar seja esse, agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que a gente saiba a palavra apropriada para cada caso, cada pessoa. Bom, isso é o nosso talvez maior desafio, né? A gente saber a palavra de Deus, contextualizar, e aquela toque do Espírito Santo sobre o que a pessoa está necessitando naquele momento. Essa sensibilidade, ou essa, né, essa expressão, né, essa ação que também vem de Deus na hora de nós falarmos, né, na hora de nós comunicarmos a palavra de Deus para alguém. Então, na realidade, Jesus é o nosso padrão. Quando nós procuramos como que a gente deve fazer, a gente deve procurar em Jesus. Jesus é aquele que nós devemos imitar. E conteúdo e forma. Como se fala é tão importante quanto o que se fala.
seja corretamente entendido. A gente pode falar algo e aquilo vai ser entendido. A gente fala um texto, vai ser entendido. A pessoa vai entender o que foi falado. Mas, depende da maneira como a gente fala, né? A pessoa vai entender corretamente ou incorretamente. Esse é o problema, né? Se a gente, na hora de comunicar, temos várias maneiras de comunicar que não é somente verbal, não é somente a maneira de a gente, não é somente falando, né? Mas existem várias outras maneiras de a gente comunicar, né? Vários outros gestos, tiques, posturas, né? Atitudes, várias outras coisas que nós temos e que vão comunicar se nós estamos falando algo que nós temos convicção ou não, que nós acreditamos ou não, se estamos mentindo, se estamos fazendo o quê, né? Tem várias maneiras de a gente comunicar. A gente geralmente dá muito mais importância ao conteúdo, né? O fato que a gente comunica. Mas nem sempre, quando a gente trata com seres humanos, nem sempre somente o fato é suficiente para que a pessoa compreenda como deve ser, que aquilo vai fundo no coração como deve ser, né? Às vezes a gente acaba atrapalhando, né, o que Deus quer fazer. Então, a gente, nesse sentido, a gente tentar não atrapalhar muito o que o Espírito Santo quer fazer, né? Esse é o nosso desafio. E, por isso, a gente pode falar, por exemplo, de uma maneira que cansa a pessoa. Bom, nesse sentido, os irmãos vão me perdoar aqui, né? Porque essa é a minha maneira de falar. É assim, é meio sem emoções, né? Parece. É um monocórdio, falam só num tom. Mas não quer dizer que eu esteja achando sem graça, não é isso, gente, tá? Vocês depois podem editar isso aqui, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Né? Na pregação, às vezes ela pode ser meio chata, né? E tem um pastor, eu fico consolado por causa disso. Um pastor, que eu não vou falar o nome, mas até eu ficava com muito sono. Qualquer pessoa, eu acho, ficava com muito sono, porque ele falava assim, em velocidade 0,5, né? Aquilo que ele podia falar mais rápido, ele falava naquela lentidão. E um tom assim, para levar a gente a dormir, né? Aí teve um lance lá na igreja dele que ele foi aconselhar a pessoa que era muito ansiosa, muito agitada, não conseguia dormir direito, né? E aí ele falou: eu acho que uma boa coisa é você ouvir a palavra de Deus, né? Você ficar mais calma e tal, ou então você ouve uma música suave na hora que você for dormir, né? Já ajuda a acalmar. Aí no outro dia essa pessoa chegou para ele lá: pastor, você não sabe, agora deu certo aquilo que o senhor falou. Eu comecei a ouvir um CD, né, na hora de dormir. Nossa, agora eu durmo, que é uma beleza. Ele perguntou: nossa, irmã, e aí, né? O que a irmã está ouvindo? Era uma senhora, né? Então, pastor, eu consegui CD das suas mensagens, das suas pregações. Aí, esse pastor, gente, só dele falar isso, quem conhece esse pastor vai só
só tem que rir mesmo, porque é exatamente isso, né? Quem conhece ele, pastor, assim, não é da nossa denominação, tá? Antes que vocês fiquem curiosos, não é. Acho que na nossa denominação não tem alguém que fale assim tão adequadamente para acalmar a agitação de alguém. Mas esse pastor falava assim. Aí no final da mensagem é que ele ligava todos os pontos, né? Então, aí começava a fazer sentido, mas você tinha que conseguir chegar até o fim da mensagem assim, sobriamente, sem dormir. Se você dormir no meio, já ia perder, né, a conclusão. Então, ele era assim, mas ele fazia conclusões brilhantes, né? Então, por isso que as pessoas ainda se esforçavam, né, bastante ali para ouvir e permanecer acordados. Então, mas isso, irmãos, é só uma forma, né? Infelizmente, eu tomo esse caminho aí, é meio parecido, tá? Mas eu tento não ser igual. Eu sei que é isso. Tá? Sim. E, irmãos, o devocional, só para a gente terminar, então, o devocional que a gente tanto enfatiza, né, que eu tento tanto enfatizar, é talvez a melhor meio de a gente aprender a ouvir a Deus, né, de a gente buscar a Deus, de a gente ter esse momento com Deus, um momento precioso com Deus, nosso devocional, momento pessoal de leitura e oração, leitura da Bíblia e oração. Então, a gente é assim, meio que o feijão com arroz da nossa vida espiritual. A gente não pode deixar isso, tá, irmãos? E Deus, ele fala muito mais através da sua palavra para nós. E a gente lê e às vezes talvez, né, tem coisas ali que para a gente meditar na palavra é assim, existe aquela leitura que a gente lê, você lê, compreende, tem algumas coisas ali que meio passa por cima, parece já entendido, mas quando a gente começa a meditar em algo, às vezes é uma coisa, um detalhe que nós não entendemos, mas que começamos a meditar naquilo. Então, esse é o sentido de meditar na palavra de Deus. Você começa a pensar naquilo, mas o que era aquilo mesmo? Começa a lembrar daquilo que você leu. Pode ser um versículo só, né? Você leu, volta aquilo. Aí chega um momento que parece que Deus esclarece assim, para você. Chega um momento que parece que aquilo faz sentido. Aquilo que estava um pouco difícil começa a fazer sentido, né? E essa é a dinâmica da palavra meditar. Muitos já devem ter ouvido falar, né? É que nem ruminar. Come rápido, mas depois o gado chega lá num momento de descanso, de calma, aquilo que ele engoliu, volta ali para mastigar direito, né? Então, essa ação da palavra é a mesma coisa. A gente lê, não entendeu direito, mas leu. Aí depois, em algum momento, começa a reverberar aquilo. O que era aquilo mesmo, assim. Então, esse é a nossa postura para com a palavra de Deus, que é importante para cada um de nós, não é para alguns, é para todos nós. Essa ação de meditar na palavra de Deus, né, é importante para nós. Ler e refletir.
Aí, com alguma dúvida que surja, né, pode perguntar, pode tirar dúvidas, pode me perguntar como se eu fosse, mas não sou. Nenhum dicionário, né? Então, tem muitas coisas que eu não sei também, mas aquilo que eu souber também os irmãos podem perguntar. Salmo 119, 26, que também não deve estar aí, né? Salmo 119, 26, diz assim: a ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Isso aqui ele cabe bem para o nosso momento devocional. A ti relatei os meus caminhos. No momento que nós temos com Deus, né? Colocar a nossa vida diante de Deus. E tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Aquilo que leu, né, que é o pedido do salmista para que Deus mostre, Deus responda, Deus ensine aquilo que é a palavra dele para nós. Então, toda igreja precisa ter uma maneira clara de ensino da Bíblia. A gente nunca pode deixar de considerar, né, aquela orientação, vou falar difícil, gente, ortodoxa. Ortodoxa é aquela orientação correta, né? Ortodoxia, aquilo que é reto, né? Então, para que a gente tenha uma boa prática em nossa vida, a gente precisa de um bom aprendizado. Tem uma expressão, assim, uma frase que diz assim, que a boa ortodoxia nos leva à boa... Como é que falou aqui, né? Ortopraxia. Ortopraxia é a palavra... Isso aí é tudo grego, viu? Mas é ortopraxia, prática correta. Ortodoxia é um entendimento correto. Ortodoxia leva a ortopraxia. Estou falando difícil aqui, né? Desculpa, né, irmãos? Mas isso muitas vezes a gente ouve, né? Assim, em seminários, mas ele reflete bem o que já os nossos mestres, eles nos querem ensinar. A gente precisa de um bom entendimento para que a gente possa ter uma boa prática. Se a gente tiver entendimento torto, nós vamos ter uma prática torta. Então, essa é a razão de nós entendermos bem a palavra de Deus. E eu queria deixar isso, irmãos, que a nossa vida de fé, ela seja baseada na palavra de Deus. E exatamente a palavra de Deus é aquela que vai fortalecer a nossa fé. Que a gente possa, hoje eu quero incentivar os irmãos nessa prática devocional, nessa leitura, nessa oração pessoal com Deus, em algum momento seu com Deus. Um momento de oração, de leitura, de busca a Deus, de comunicação com Deus, né? Quero incentivar esses irmãos. E lembrar os irmãos de discernir a palavra de Deus. Em relação às coisas que a gente ouve, né? Em várias mídias, para que a gente possa discernir aquilo que realmente Deus disse, daquilo que Deus não disse. Então, a gente possa ter essa prática, a gente possa saber interpretar corretamente essa palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos?
Senhor nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, ó Deus, porque é a Tua palavra, ó Deus, que é a base para nosso entendimento e fé. É a base para que a gente possa crer corretamente. A gente possa ser sábio para a salvação. A gente possa conhecer mais a meu Senhor através da Tua palavra. Por isso, Deus, queremos pedir que em nossas vidas nós possamos ter esse desejo, ó Deus, de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de refletir na Tua palavra, de receber do Senhor, ó Deus, o entendimento, o ensino correto que o Senhor quer nos passar através da Tua palavra, Senhor. Que nesta igreja, ó Deus, possamos ser uma igreja que ensina e que aprende a Tua palavra, aquilo que vem do Senhor, ó Deus. Queremos pedir para as nossas vidas e que nós também, ó Deus, cheios também da Tua palavra, possamos ser pessoas que compartilham, ó Deus, a Tua palavra com outras pessoas, de maneira, como diz aqui, temperada com sal, maneira que transmita graça àqueles que ouvem, assim como Jesus falava às pessoas. Que o Senhor Deus venha nos ajudar, venha nos fortalecer, venha nos edificar em relação à Tua palavra, Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.